Ah, quebrou. Quebrou em caixa. Ah, peraí, esse aqui. Invertida. Vai pegar o teto. Pega o pé e põe embaixo. Vê se pega aí. Pegar, pega. Só que eu acho que se colocar na ponta ali, pastorão, ou se trouxer essa mesa mais perto. Boa noite, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Saudades não? Eu tava com saudade de vocês, hein? Quem viajou aí? Quem descansou bem nas férias? Tem viagens? Ninguém foi pra praia? Pra praia. Eu fui pra praia. Bom demais. Vamos lá. Vou pedir para você virar para quem está do seu lado. Vira para quem está do seu lado e fala oi. Agora, aproveita que você deu oi e já começa a falar os versículos. Então vamos lá. Lição 1. Nós trabalhamos Efésios 2, versículo 8. Quem lembra? Efésios 2, versículo 8, lição 1. Pois vocês são salvos por meio da... E isso não vem de vocês, é? Não é por obras. Muito bom. Na lição 2 nós memorizamos Mateus 7, versículo 1 e 5. Para não serem julgados. E o 5? Vira o seu irmão agora de lá e fala para ele. Tira o primeiro cisco do seu olho, então você verá claramente para tirar o contrário, né? Tira a trava e você vai ver para tirar o cisco. Lição 3, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Toda escritura é inspirada por Deus e útil para a comunicação da justiça, a fim de que Deus seja encontrado perfeito, perfeitamente justificado, fiesta branca. Tem alguém aqui que tem um fiesta branco?
Bateu? Então pronto. Ok, então 2 Timóteo 3,16. Na quarta lição, memorizamos 2 Coríntios 3,5. Quem se lembra? Qualquer coisa, com base. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem. Lição 5, 1 Coríntios 10, 13. Quem se lembra? Se não fosse, permitirás, mas ele mesmo providenciará um escape. Tá bom. Lição 6, Romanos 8, 28. Esse aí, essa primeira parte todo mundo sabe. Eu quero ver o resto. Então vamos lá, Romanos 8, 28. Sabemos. Efésios 4, 22. Foi a última lição. Nós começamos, todo mundo falando. Mas tá bom, vamos lá, fecha os olhos. Senhor, nós damos início à lição número 8. Pedimos que o Teu Espírito continue nos conduzindo a caminhos de vida eterna. Dedicamos esse tempo ao Senhor. Confessamos que sem o Senhor não somos capazes de fazer coisa alguma, e Teu é o querer e o realizar. Fala conosco, nos ajuda a criar uma ação bíblica, a ter as nossas ações, pensamentos, sentimentos, tudo em conformidade com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz neste mundo. Amém. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, então damos início à lição 8, abra lá, página 121. Prática bíblica resulta em mudança permanente. Os 2 versículos para serem memorizados são estes. Mais um alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E Tiago 4,17, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vire para a página 1, o quadro ali em cima. Dar passos específicos em obediência à Bíblia evidencia e aprofunda o seu amor pelo Senhor, além de favorecer as mudanças que Deus planeja e quer operar na sua vida para moldá-lo à semelhança de Cristo. Mudança bíblica permanente é o resultado de uma vida disciplinada e fiel para com a palavra de Deus. Número 1, propósito da lição: mostrar que a prática da palavra é necessária para o crescimento espiritual que leva à maturidade. B, apresentar um plano específico para ajudá-lo a mudar biblicamente. C,
ilustrar como provações e tentações podem afetar a sua vida. E D, esses são os propósitos da lição. D, oferecer uma oportunidade para que você desenvolva um plano bíblico para superar um problema específico em sua vida. Este curso é o curso mais prático que eu já vi. Não conheço nenhum outro que pega na sua mão, te conduz, te leva a exercícios não só de reflexão bíblica, não só de assimilação de teologia ou de conceitos, mas te leva, te empurra para a prática. Você deve ter percebido isso. E daqui para frente vai ser cada vez mais prático. Ele vai te pedir coisas específicas que estão acontecendo com você. Eu estou com um problema nessa área, estou com um problema nessa área, estou com um problema nessa área. Ele vai te ensinar a montar um planejamento bíblico para como superar aquilo. Talvez alguns já tenham feito a folha Vitória sobre os fracassos. Quem já fez? Só 2 pessoas. Tá bem, nós vamos chegar lá. Isso já era para ter sido feito na lição anterior. Mas nós vamos lá, vamos caminhar. Não desanime. Página 2. Página 2 é um quadrinho ali em cima. A mudança bíblica que glorifica e agrada a Deus requer mais que o mero entendimento das doutrinas corretas. É somente pela prática da palavra de Deus em cada área da sua vida que você poderá experimentar mudança permanente. A sua prática em direção à mudança bíblica. Então aqui tem a letra A, B e C. A letra A é o início, o começo. Mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou. Arrepende-se e volta às práticas do primeiro amor, característico de quando recebeu o Senhor Jesus em sua vida. Eu quero ler esse texto que está aí, Apocalipse 2. Se você for rapidinho, pode ir lá, senão não precisa. Apocalipse 2, de 4 a 5. Aqui é uma visão de João, e ele está vendo Jesus. É Jesus conversando com João. E ele diz no versículo 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, Jesus não só diz, está faltando amor, ele não só dá o diagnóstico, ó, está faltando amor, vocês esfriaram. Ele também não diz apenas que precisa se arrepender, mas ele diz que você precisa se lembrar da onde caiu. Porque quem tem amnésia não se arrepende. Fala comigo, quem tem amnésia não se arrepende? Vou me arrepender do quê? Se eu não paro para lembrar, para refletir, para entender, para que o Senhor fale comigo, para ler as Escrituras, para ela como um espelho mostrar os meus erros e pecados, não vai haver arrependimento. Só arrependimento quem lembra, quem está com a memória fresca de quem é. Então o início é esse. Mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou. Fala comigo. Mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou. B. Prosseguindo. Para dar continuidade ao processo de mudança bíblica, você precisa praticar com fidelidade as suas responsabilidades diárias. Então veja, prosseguindo. Eu quero ler agora 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade.
aqui o versículo 8 é o que eu mais gosto da Bíblia toda. O exercício físico é de pouco proveito. Esse versículo. Eu fiz até uma musiquinha desse versículo. O exercício físico é de pouco proveito. Oh, glória a Deus. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, dar continuidade ao processo de mudança precisa ver fidelidade e responsabilidades diárias. E aí eu me lembro de Mateus 7, quando Jesus está encerrando. Ele começou em Mateus 5, o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ele vem trazendo uma série de reflexões muito importantes e ele encerra com esta parábola. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Muita gente nesse texto vai dizer que a rocha ali é Jesus, porque em tantos outros textos a rocha é Jesus, mas aqui a rocha não é Jesus. A rocha é quem ouve e põe em prática. Quem só ouve, Jesus fala, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um imprudente que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E a casa é a nossa vida. E grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, prática. Prática. Fala comigo. Prática. Se amadurecendo. Para amadurecer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. E eu quero ler 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amadurecimento. Nessas lições 6 a 8, a gente veio trabalhando 4 pilares, eu não sei quantos se lembram, 4 elementos. Primeiro, quem lembra? Entendendo o problema do ponto de vista. Todo mundo lembra. Entendendo o problema do ponto de vista de Deus. Eles não voltaram das férias ainda, né? 2. Esperança bíblica. Então, primeira coisa, o meu problema eu vou entender do ponto de vista de Deus, não do meu. Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. A gente vai muito pelo que sente. E a Bíblia está dizendo, olha, cuidado com o que você sente, porque o coração é enganoso. Começa a trabalhar aqui a razão, entende do ponto de vista de Deus. Entendi o meu problema do ponto de vista de Deus. Segunda coisa, tenha esperança bíblica. Não está gravando? Tá? Você deixou cair? Cara, eu quebrei o seu corte. Mas eu tenho esperança bíblica. Esperança bíblica. Com Deus eu posso vencer isso. O Espírito Santo vai me instrumentalizar. As Escrituras têm tudo que eu preciso. Lembra que você tem a palavra de Deus, você tem oração, você tem o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa para mudar. Mudança bíblica é o terceiro item. E o quarto item, prática bíblica, que é onde a gente está. E aí eu quero ler Hebreus 5. Do versículo 12 ao 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite
e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós vamos hoje dar uma olhadinha nessa folha de trabalho, Vitória sobre o Fracasso. Eu trouxe até a minha, quando eu fiz. Vocês podem ver que eu fiz também isso. Não estou cobrando de vocês algo que eu não tenha vivido primeiro. Aqui. Vou compartilhar os meus pecados. Sei que é curioso aí, essa é a hora. Vai ficar registrado os pecados do pastor para compartilhar com você. Então nós vamos montar isso aqui juntos. Fique tranquilo. Você vai ter muito tempo para trabalhar essa apostila. Página 3. Para se estabelecer a mudança bíblica na sua vida, você deve aprender a reconhecer como as provas podem ser provações ou tentações na sua vida. O quadrinho aqui em cima. Todos, inclusive você, enfrentarão provações ao longo da vida neste mundo. Satanás procura enganá-lo, tentando para que você confie na sua sabedoria, viva de acordo com os seus sentimentos egocêntricos e satisfaça os desejos da carne. A vontade de Deus, porém, é que você seja mais que vencedor em todas as provações, para a honra e glória dele. 1. A diferença entre provações e tentações. A provação é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo. Não, vou ler de novo isso aqui. Não é possível que isso é verdade. Vamos ler de novo. A provação é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo. Não é possível. Vamos ler só mais uma vez, para confirmar. Vamos lá. A provação, vamos ler junto? Vamos todo mundo, vai, 1, 2, 3 e... A provação é uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra de Deus e honrando a Jesus Cristo. É sério isso? Agora a gente vai ler um texto que embasa esta frase. Vai lá em Pedro, 1 de Pedro 1, versículo 6. Eu vou te esperar encontrar. 1 de Pedro 1, 6. Todo mundo achou? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Apóstolo Pedro escreve assim. Nisso, e o nisso você vai ler depois com calma, tá? A gente vai só daqui para frente. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Meu Deus. Olha, é a segunda vez nesse curso que você escuta que Deus quer que você fique triste. A primeira, 2 Coríntios 7, Paulo escreve: mesmo que a minha carta tenha lhes causado tristeza, não me arrependo. A princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta, agora porém me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a minha carta os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Quantas vezes no culto você ouviu: Deus quer que você fique triste?
tristeza. E Deus está dizendo, mas fui eu que mandei. Não é para ele ficar feliz, é para ele ficar triste. Não estou dizendo que Deus te quer num estado permanente de tristeza, claro que não. Mas é uma tristeza que te leva ao arrependimento, para que haja mudança. Aqui, de novo, Deus está dizendo que vai haver tristeza. Agora não é tristeza de arrependimento nem de pecado, é a tristeza da provação. Fala comigo, tristeza da provação. Eu sei que temos irmãos muito pentecostais, e glória a Deus por eles, aliás, eu sou pentecostal, que eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Quem conhece essa música? Vamos cantar? Então vai. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, eu canto também. Mas quantas vezes você passou pela prova com essa energia toda, cantando glória a Deus? Chegou na igreja assim, animado. Pessoal, o que foi? A prova. Oh, glória! O que foi? Roubaram meu carro, aleluia! Deus seja louvado! O que foi? Fui mandado embora! Deus é tremendo! Estou arrepiado! Quantas vezes você se arrepiou na prova? Pedro está dizendo que por um pouco tempo, graças a Deus é pouco, devam ser entristecidos por alguns tipos de provação. É isso que o texto diz? Não. Só em algumas áreas específicas. Por todo tipo de provação. Todo tipo de tamanho, cor, forma, gosto. Tem para tudo. Tem para todos. Viu que esse novo tempo é o tempo dele? É o tempo de Deus. O pouco tempo pode ser do dia que você nasceu até morrer. 1000 anos já não descartou. E eu estou sendo sincero com você. Conheço gente que nasceu em prova e morreu em prova. Quem conhece? Eu conheço. Conheço ateu, mas conheço crente genuíno, que leu o Evangelho, que ama Jesus, nasceu em prova, morreu em prova. Deixou os filhos na prova. Os bisnetos estão na prova. Assim acontece, acompanha comigo, versículo 7. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, que esta fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Só nesse momento. É mais ou menos assim. A prova vem para trabalhar a minha fé, para me amadurecer no meu relacionamento com Deus, para que eu não fique no leitinho. É essa a ideia do alimento sólido. Consegue lidar com as dificuldades da vida sem se afastar de Deus, sem fazer birrinha, sem bloquear Deus no Facebook, sem falar todo. Nem usa Facebook mais, né? Instagram, TikTok. Conseguir continuar é para amadurecer a fé e para que no dia que Jesus Cristo for revelado, a minha vida de piedade, de adoração e de relacionamento com Deus tribute a Ele honra, glória e louvor. O louvor que Ele vai receber naquele dia não é da nossa boca, dos cantos de adoração, dos hinos. É a vida de obediência, é a vida de santidade, é o quanto nós nos parecemos com Jesus. Dependendo do quanto a gente se parece com Jesus, mais Ele será honrado, glorificado, exaltado e bendito. Pastor, isso é adorar em espírito e em verdade. Tudo isso acontece para que o indivíduo se arrepende, tem uma mudança na sua vida, para que essa adoração aconteça. Se esse indivíduo, por esse processo passando, não é levado ao arrependimento, como fica a situação? Juízo. Essa é uma pergunta difícil de responder.
nós aqui passamos por birras com Deus. Eu já tive as minhas birras. Quem já teve birra? Quem já se jogou no chão do shopping? Eu já fiz isso. Já falei umas verdades para Deus. Já falei umas verdades. Já falou umas verdades para Deus? Falei, escuta aqui, o senhor está de palhaçada. Que é isso? Não dá para confiar no Senhor. Já te contei o dia que eu falei isso para Deus? Deus chegou para mim. Qual foi a pergunta dele? Foi tão extensa. Qual foi a pergunta? Vai de novo. Se o indivíduo passando por tudo isso, que é para honrar o Senhor, no dia da revelação dele, passa por essa prova, e ainda assim ele não se arrepende, como é que fica? Então, é uma pergunta difícil, porque depende da relação de cada um com Deus. Eu já tive meus momentos de rebeldia. Uma vez o Senhor me preparou no distrito. Nós temos, para chegar à ordenação, a gente passa por várias fases. É uma coisa bem complexa. Então, primeiro você tira uma licença local, você é reconhecido na igreja, aí depois outra, aí te mandam para uma licença distrital, que eu passei por esse processo. Na distrital você é reconhecido como pastor na denominação, mas não é ainda ordenado. A Nazareno é diferente de muitas denominações. A ordenação é o final. Na maioria das igrejas, a ordenação é o começo. Ordenou, começou o ministério, ordenou. Não, para a gente a última coisa que faz é ordenar. Então, até ordenar é um processo difícil. Passei por esse processo, foram 7 ou 8 anos. A gente fica 10, a gente fica 15 e desiste. E todos os anos você passa por uma sabatina, 7, 8 pastores, todos já mais velhos, experientes, vêm e começam a fazer perguntas bíblicas, teológicas, pegadinha tipo vestibular. Pergunta assim: nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Aliás, fica a pergunta: o que você acha? A resposta para essa daí é o que mesmo? Depende. Nada é tão simples. Depende se é calvinista, mas nós não somos. Nós somos arminianos. Então veja, e vão fazendo uma sabatina, e vão te pressionando, e faz prova escrita. Passou na prova escrita, vai para a prova oral. Aí renova a licença por mais um ano. Você já é pastor, já era, celebrava casamento, enterro, ceia. É reconhecido na denominação como pastor, mas não é reverendo. No ano seguinte, tudo de novo. Tudo de novo. Cada ano, você está vendo essa careca? A cada ano caía um pouco mais de cabelo. Eu parava 3 semanas da minha vida, 4, só para estudar. Decorar versículo, decorar aquilo, teologia, pegadinha. Reunia em grupo, tirava um com o outro, fazia, agora vou te entrevistar, simulação. Tem igreja que dá treinamento para os seus meninos, tipo vestibular, cursinho. E aí um belo dia eu já estou exausto disso, devo estar na 5ª ou 6ª licença. Estou exausto, mas não estou querendo mais ser ordenado. Até então eu queria, mas eu já tinha desistido. O Senhor fala assim comigo: estude como se fosse para uma ordenação. Sabe isso veio da minha cabeça? Estude como se fosse para uma ordenação. Parei tudo, estudei de um jeito que eu nunca tinha estudado. Fui para a entrevista, foi a entrevista mais difícil da minha vida. Perguntas e não sei o quê. Eu falei, cara, isso aqui está esquisito, isso aqui. Fiquei sufocado, assim, foi pá. E eu aqui, a hora que acabou, ninguém fala nada. O pastor Geraldo, que era um dos que estava entrevistando, ora, e eu aqui, Senhor, e aí? Ele levanta, olha para mim e fala: esta é uma entrevista de ordenação. Eu assim, todo respeito, mas eu percebi que foi pesado, foi diferente. Não é uma entrevista de ordenação. Por nós você foi aprovado. Eu já estava e falou: agora é o seguinte, tem uma questão aqui sua, lá na sua igreja, essa, que nós precisamos conversar com o pastor Aguiar. O pastor Aguiar, na época, o Flávio tinha assumido, para ver esse tempo aqui de ministério, essas questões, mas isso aqui é burocracia. Eu falei: então eu vou lá falar. Ele: não fale, nós aqui vamos conversar.
falei, tá bom. Saí da entrevista, adivinha para onde eu vim? Para a igreja. E adivinha o que eu vim fazer? Falar. Você já fez isso? Você já quis dar uma ajudada em Deus? Você falou assim, isso eu vou dar. Chamei o pastor Ernesto, pastor, é o seguinte, tudo certo. De certo eu passei na entrevista. Eu vim me abraçar, falei, pastor Carlos, só tem uma coisa boba. Que ele comentou, uma questãozinha. Isso aqui, tá, não precisa ver, com o pastor Aguiar. Bem, então eu vou conversar com ele, precisamos ver, mas... Falei, mas o que o senhor acha? Não, eu acho que não vai problema, mas temos que conversar com ele. Depois eu falei, então tá bom, saí, feliz da vida. Passam umas semanas, meus amigos começam, eu recebi um e-mail do pastor ordenado. Eu falei, eu não recebi nada. Passa mais, eu falei, eu recebi. Não fui ordenado. Eu estava aqui, o dia que eu soube que eu não ia ser. Eu estava aqui atendendo uma moça, ela saiu, recebeu um e-mail, fiquei irado e falei para Deus assim, Deus, na boa, não dá para confiar no Senhor. Eu falei, o Senhor não vai confiar. Eu estava de boa, eu não queria ser ordenado. O Senhor põe o desejo no meu coração, eu estudo, me preparo, vou. Aí o negócio eu vou, então ele depois veio, confirmou, tudo está certo, vai dar, e não você. E comecei a falar, é uma palhaçada isso, para que fazer isso comigo? E não sei o que, falei, deixa eu falar, está no seu coração, fale. Alguns têm as coisas no coração, mas não falam. Eles estão aqui decepcionados com Deus, estão orando. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Senhor Todo-Poderoso. Por dentro irritado, decepcionado. Deus gosta de uma relação sincera. Fala comigo, Deus gosta de uma relação sincera. Fale suas loucuras para Deus. A boa notícia é que depois que você fala um monte de barbaridade, mas fala, Ele vem te organiza e conversa com você. Eu, no auge da minha ira, o senhor, a hora que eu estava ali, nervoso, decepcionadão, o senhor falou, então, legal, te ouvi, bacana, só que é o seguinte, você está esquecendo que te deram uma orientação, que não era para você vir conversar na igreja. Você lembra disso? Me ajuda, traz a minha memória. Lembra que a amnésia não se arrepende? Volta, lembra onde você caiu. Estou lembrado. E você obedeceu? Não. Por isso que você não vai ser ordenado. Uma simples fala atrapalhou todo o processo. Mas Senhor, por quê? Porque eles iam falar e comunicar de um jeito. Aqui foi comunicado de outro. E as coisas mudaram. Você desobedeceu. Não é nem que eu estou te punindo, porque você falou, não, é que as coisas aconteceram de um jeito que, se você obedecesse, daria certo. Isso me custou mais 2 anos até ser ordenado. Mais 2 anos de sofrimento. Todo ano eu lembrava assim, não vou falar nada, é para falar ou não é para falar? Nem sei porque eu entrei nessa história, mas eu entrei. Provação. Agora veja, eu quero ler 1 Pedro, a gente já leu eu vou ler de novo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele está dizendo, a provação é um fogo que vai purificar. Vai esquentar, você vai começar a transpirar. É tipo uma sauna. A provação é a sauna de Deus. Você entra na sauna, é tipo Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela sauna lá era pesada. E vai esquentando, e as impurezas vão saindo. E ele faz esse paralelo com o ouro, com o processo de purificação do ouro.
que ele vai completar essa ideia no capítulo 4. Vai para lá. O 4:12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. A primeira coisa que acontece quando você é trancado na sauna e começa a esquentar, você fala assim: ai, que estranho, que esquisito, o que será que eu fiz? Será que há algum pecado? Bem, no meu caso havia, não é nem prova no meu caso, né? Sou eu mesmo com as minhas tentações e com as minhas quedas, escolhendo o que eu plantei. Não é nem isso o caso, porque provação é Deus que prova. Mas quantas vezes as dificuldades chegam, nós não somos, entre aspas, os responsáveis por aquilo, mas a primeira coisa que a gente pensa é: está estranho. Por que está esquentando? Por que está doendo? Porque a nossa ideia de um relacionamento com Deus é uma vida alegre, feliz, sem problemas nem dificuldades. Nada de deserto. É só alegria. Inclusive tem um povo que se cumprimenta assim, os crentes. E aí, só alegria? Eu cheguei no churrasco uma vez, essa moça da alegria, eu já tinha pego uma implicância com ela, porque chegava: só alegria, só na bênção, só na bênção. Aí chegou um dia ela: só na alegria, só na bênção. Eu falei: não tô. Eu falei: você tá? Eu não tô. Eu falei: eu não tô. Eu falei: depois você dá umas aulas aí, porque eu tô com umas tristezas aí, tô com uns perrengues, não é brinquedo não. Não, mas pastor, essas aí a gente não conta, a gente só conta as bênçãos. Eu falei: então não quer dizer que você é fake news. Seu evangelho é fake news, porque você está dando a impressão que você está sempre tudo bem. Você está vendendo uma imagem que não é real. Não, pastor, estava brincando. Eu falei: não, tá bom. Então. Próximo encontro eu chego lá: e aí, só no médio aí, pastor? Só no médio? Eu falei: não, hoje tem que estar legal, hoje tem que ter alegria. Por que vocês estão achando estranho? Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse lhes acontecendo. Eu quero contar uma ilustração. Anos atrás, uma missionária que chama-se Anne Carmichael, ela estava ministrando na Índia como missionária, e ela foi a um ourives, baseado nesse texto aqui, para descobrir como que o ouro era purificado, de modo que ela pudesse entender como é que Deus nos testa ou nos prova. O ourives colocou no recipiente joias velhas, barras de ouro e minérios que pareciam ter graus diferentes de pureza. Ela pôde observar como o ouro está derretendo num pote colocado sobre um fogo intenso. À medida que o material no pote aqueceu, uma fumaça começou a sair do recipiente. O ourives explicou que se ela olhasse para o pote, Anne Carmichael notaria escória flutuando na superfície. A escória, explicou, é chamada impureza e deveria ser queimada fora. Então veja, ele coloca vários materiais no pote, esquenta, aquilo começa primeiro a sair uma fumaça, as impurezas já estão saindo, outras vêm até a superfície e ele retira o material apropriado daquilo. Processo de purificação do ouro. Em dado momento, Anne perguntou ao ourives como ele sabia que o ouro estava purificado. E ele respondeu que o ouro estaria puro quando ele pudesse olhar para dentro do recipiente e pudesse ver um reflexo perfeito da sua face. Então agora eu quero que você imagine esta cena. O pote, os materiais, o fogo,
O ourives está debruçado em cima, olhando. Já saiu fumaça, já tirou aquilo que veio até a superfície, e ele fica olhando, 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 até que ele consiga se ver de forma perfeita. A hora que aquilo vira um espelho perfeito, ele se enxerga, ele diz: agora o homem está puro. Esse é o processo de Deus na nossa vida. A gente é colocado nesse pote dessa vida, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e você vai perguntar: pastor, quando é que para de esquentar? Quando Deus lá de cima olhar e se ver espelhado na sua e na minha vida. Quando Ele olhar e falar assim: agora se parece comigo. Aí acabou o processo de purificação. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até aquele dia. Portanto, até aquele dia, a temperatura vai subir. Eu vou subir, subir, subir. Eu tinha lá o pessoal cantando que ia descer. Meu Deus, não fala, vai descer. Vai descer. Pois é, a temperatura vai subir. Vai subir. E nós vamos sendo purificados. O versículo 1,6. 1,6. Então vamos lá, página 3, letra A, aprovação. É uma oportunidade para que você se torne mais semelhante a Cristo, obedecendo a palavra de Deus e honrando a Jesus Cristo. Letra B, a tentação é uma solicitação para fazê-lo desobedecer a palavra de Deus e satisfazer os desejos da carne. Ela nunca tem origem em Deus. Então, já entendemos que Deus prova, e essa frase é meio clichê, mas é verdadeira: Deus nos prova para nos aprovar. Esse é o objetivo. Não nos prova para nos destruir, para nos ridicularizar, para nos humilhar. Nos prova para nos aprovar. Agora, quem é que nos tenta? Quem? Interessante. Mateus 4 define o diabo como tentador. São 3 tentações: transforma as pedras em pães, se joga daqui, te darei tudo isso, e prostrado me adorares. Jesus se defende com a palavra, com a palavra, com a palavra. Mas o texto diz: o tentador se aproximou. Então, de fato, o diabo é o tentador. Com a sua tentação, ele quer nos destruir, ele quer nos envergonhar, ele quer nos arrastar junto com ele para o inferno. Agora, é só o diabo que tenta? Quem mais tenta? Vamos a Tiago 1. Nós falamos um pouco disso na outra aula, mas vamos relembrar. Tiago 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Eita! Muita coisa que nós estamos dizendo que é o tentador do lado de fora, é o tentador do lado de dentro. Fala: sou eu. É o tentadorzinho que mora dentro de você. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, a tentação seja partindo de dentro de mim, do lado de dentro, que aliás vamos combinar, já falei para vocês a frase muito poética daquele filósofo Tiririca. Vocês lembram da frase? Eu vou relembrar, uma frase sim, que ele diz assim: tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. E esse é o problema, que o tentador não está em todos os lugares, mas você está em todos os lugares onde você está. Porque mesmo que você fuja de você, aonde eu ia, eu estava. Então, este tentador do lado de dentro dá mais trabalho do que o tentador do lado de fora, acredite. Inclusive, a Bíblia gasta mais tempo falando do seu coração do que do diabo. Há muito mais sobre como lidar com os seus pecados do que como lidar com as trevas. Como lidar com as trevas tem 1, 2, 3, 4 textos. Como lidar com o seu pecado tem todos os outros. Mas aonde a gente gasta mais tempo? Em como lidar com o nosso pecado ou como lidar com o diabo? Como lidar com o diabo? Quais são as palavras que funcionam? Quais são os rituais que eu preciso fazer? O jejum, a oração, e tem que fazer jejum, e tem que fazer oração. E existe uma guerra espiritual, isso é óbvio. Possessão demoníaca existe. Tem fake news nas igrejas de mídia que contratam o cara para ficar endemoniado? Tem. Mas tem possessão que não foi contratada. A gente nem queria, a gente até paga para não acontecer. Falou assim: quanto você quer para não endemoniar? E o bichão, não dá para negociar, quanto é que você quer? Fica de boa. Acontece. Aliás, as trevas trabalham de 3 maneiras: opressão, que é do lado de fora, existe uma opressão, existe possessão e existe aquela indução, sopro, aquelas ideias que ele vai trazer. É real. Paulo diz que a nossa briga não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Como é que identifica a opressão? Como se identifica? Gostaria de ter um livro sobre 7 passos para identificar uma opressão. Isso vai do relacionamento de cada um com o Senhor. Cada um vai desenvolvendo a sua percepção. E muitas vezes isso é tão pessoal que em um lugar que um entra e fala: nossa, que opressão. O outro fala: nossa, glória a Deus. Posso dar de quando eu senti uma opressão? Pode? Eu tive uma experiência de opressão na casa da minha tia. Nessa época eu tava muito no manto, assim, então eu tava muito sensível, sabe? Muito sensível mesmo, porque não basta só a gente ser cristão, a gente precisa ter práticas espirituais para estar sensível. Então, nessa época eu tava muito sensível, real. E aí eu cheguei na casa da minha tia, eu coloquei as malas num determinado lugar onde ela falou: olha, pode deixar aqui. Normalmente a gente fala isso, né? Ó, pode deixar ali no infantil. Fui lá, deixei lá no cantinho, a gente começou a conversar. E eu comecei, o meu corpo começou a formigar. E eu não sei dizer exatamente, mas o meu corpo começou a formigar. E opa, tá acontecendo alguma coisa. Acontecendo alguma coisa. Naquela casa onde a minha tia estava morando, tinha falecido uma Ubanda, uma cabeça, não disse isso, lá da Ubanda, que era a mãe da pessoa com quem a minha tia estava morando. E eu não sabia disso, eu só cheguei no lugar, eu não sabia de nenhuma história, não sabia de nada. Então, foi mais isso mesmo que aconteceu. Foi uma percepção do ambiente no espírito, e não por ter ouvido falar, porque depois eu fui perguntar o que tinha acontecido. Como eu estava dizendo, é muito subjetivo.
Isso quer dizer que às vezes aquilo que a gente chama de opressão não é. Tem muita opressão que não é jogo de cor. Você entra lá, uma parede pintada de preto, um negócio tal. Na verdade, assim, é só pintar aquela parede que acaba a opressão. Tem coisa que não é, e a gente às vezes espiritualiza. Agora, existem espaços que você entra e é uma atmosfera densa, esquisita, sim. Nós tivemos um acampamento, a Débora vai se lembrar desse fatídico acampamento, de um preletor que, um acampamento de carnaval, 600 jovens, gente bagunçada de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, aquela bagunça baderna, e o preletor falou assim, faz umas filas aqui, e fez. Aí ele falou assim, é o seguinte, se tem alguém aqui endemoniado, manifesta agora. Não fizemos mais nada da vida a não ser expulsar demônio. E eu vou dizer que não era emocional, não. Era possessão. E eu tive o privilégio, sei que dá para dizer isso, eu fui numa menininha de 1,5 metro, que ela começou a ter uns espasmos. Aí alguém chegou e falou assim, pastor, eu estava no seminário na época, né? O pessoal achava o nome do pastor. Pastor, aquela menininha não está legal. Eu olhei assim e falei, já passa. Meu Deus do céu. Aí eu olhei e falei, não, é esquisito. Dando umas envergadas assim. Eu falei, não, já passa. Daqui a pouco veio, pastor, ela está piorando. Eu falei, deixa. Ela falou, você não quer ir lá ver? Eu falei, não, ficou até chato no meio. Cheguei como que botei a cara assim do lado dela, ela que olhou assim para mim, eu regalar. Falei, posso orar por você? Ela? Tá, eu fiz isso. Botei a mão na cabeça, eu botei a mão na cabeça, falei, em nome de Jesus, a menina levantou 1,5 metro. Eu tive que dar uma chave de pescoço. A menina forte, eu comecei a orar, a menina começou a me bater. O tio Lu, sabe o tio Lu? O tio Lu é chamado de pelota de fogo. O tio Lu do manto. O tio Lu chegou, começou, eu e o tio Lu não segurava, veio o Mica. Juntou mais outro, nós ficamos em 5, 6. Essa menininha arrebentando com tudo. Isso não é emocional, isso é possessão. Aliás, eu vou te dar uma dica que eu aprendi no seminário sobre como diferenciar a possessão da emoção. Você quer uma dica? Top! Você dá um beliscão. Se a pessoa fala, você fala, para de graça! É emocional. Agora, se você der um beliscão e continuar olhando para você, dizendo qual é que é, então é possessão. Nós só tínhamos possessão. Eu belisquei geral. Possessão. E você expulsava uma aqui e caía o outro endemoniado aqui. Sem brincadeira. Era assim, ó, saía o outro carro. Bom, foi até 3, 4 da manhã essa brincadeira. Chegou uma hora eu fui dormir e falei, eu não dou conta disso e tal. Mas deu os processos, eu falei, estou indo dormir. E foi todo mundo dormir e ficou a galerinha lá. Você foi das que ficou, Débora? Até 5 horas da manhã? Ficaram até 5 horas da manhã lá na cama. Então veio. Isso acontece real. Veja, mas a gente costuma dar muita ênfase nisso. E esquece. Não vou fazer pergunta nenhuma porque eu preciso continuar a aula. E a gente esquece. Como você faz? E a gente esquece de tratar o coração. Lembre-se, o maior problema está aqui dentro. O Wesley não ia fazer uma pergunta? Não, e a questão da legalidade. Pronto. Vamos voltar para o assunto, não é esse. Vamos lá. Depois a gente conversa. Vamos voltar aqui. Tudo que eu estava falando do tentador. Agora vamos ser. Em qualquer circunstância,
as solicitações dos seus sentimentos egocêntricos e dos desejos da carne são usados por Satanás como tentação para incitá-lo a pecar. Em contraste total, a mesma circunstância é usada por Deus como um teste para fortalecê-lo à medida que você obedece a palavra. Diante de cada circunstância, é você quem determina se vai permanecer firme na fé e agradar a Deus, ou se vai ceder à tentação e agradar a si mesmo. Então perceba que, ainda que em alguns momentos você possa diferenciar, isso é uma provação. Deus está me levando para o deserto para me tratar, para esquentar a temperatura, para tirar impurezas, e outra tentação para destruir. Em alguns momentos você vai conseguir separar, mas você tem que saber, não tem que saber. Por quê? Porque na maioria das vezes as duas coisas podem estar operando. Naquilo que o diabo está te tentando, Deus vai usar para te provar. Naquilo que Deus está te provando, o diabo pode aproveitar para te tentar. Então a questão é, não gaste tempo tentando entender de onde veio. A questão é, como é que você vai responder a isso. Muitas vezes, na hora de colocar nas escrituras a tradução correta entre provação e tentação, há uma certa dificuldade. A própria oração do Pai Nosso, que diz não nos deixe cair em tentação, tem uma versão que diz em provação. Por que um colocou provação e outro tentação? Porque nem sempre é fácil. Aliás, você escolhe qual você vai pôr de acordo com o contexto, porque às vezes é a mesma palavra empregada, e quando não é a mesma, tem a mesma raiz, que é peirasmos. A raiz de tentação e provação é peirasmos, de peira, que significa perfurar. Então imagine que o seu coração está cheio de coisas, está cheio de pecados, está cheio de inveja, de ciúmes, de cobiça, e o meu está assim, e o seu também, em maior nível, menor nível. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que pratique o bem, não há ninguém que ame a Deus. Quando chamaram Jesus de bom mestre, ele falou, por que me chama de bom? Bom somente o Pai. Então sim, o ser humano por natureza é ruim, nós somos caídos. Quando você é tentado, quando você é provado, é como se perfurasse o seu coração, e Deus colocasse os olhos para ver o que tem lá dentro. Ou melhor, quando for perfurado, aquilo que está lá dentro saísse e jorrasse e aparecesse nas suas atitudes, nas suas palavras. Nós vamos precisar de um pano. Nós vamos precisar de um pano para isso. Por que caiu água? Eu derramei? Não. Por que caiu água? Está aberto. Hã? Está aberto. Porque está aberto. Não. Por que está caindo água? Porque a água que tem aí dentro. Tudo isso Está caindo água porque é a água que tem aqui dentro. Provação e tentação é isso aqui. Ela te espreme, ela te aperta. E o que é que sai? O que estiver lá dentro. Se dentro de você tem água, quando você exprimir, vai sair água. Se dentro de você tem luz, vai sair luz. Se tem trevas, vai sair trevas. Você quer saber o que fez isso aqui com a gente? Pandemia. Quantas famílias foram espremidas? Gabinete pastoral, fiz mais atendimento do que eu fiz a vida inteira na pandemia. Atendimento online, casamentos em crise, divórcios, não sei quantos, dispararam. Por quê? Porque você tira os anestésicos da vida.
Tirei o lazer, tirei a saidinha, tirei o sorvete, tirei a viagem, tirei o filme, tirei o passeio, tirei tudo aquilo que fazia o relacionamento ser tolerável. Fomos espremidos e a verdade apareceu. Sobre o que eu sinto pela minha esposa, sobre o que ela sente pelo marido, pelos filhos. Tentação, provação. Te espreme. E se você estiver atento e olhar para aquilo que caiu ao seu redor, você vai descobrir como é que você está. Criança é um bicho egocêntrico. Quando não dorme, vira um monstro. Não vira? Mas é porque não dormiu que virou um monstro? Ou já era um monstro? E foi apertada? Eu acho que já era um monstro. Sabe o que é jejum? Jejum é isso, se colocar num processo voluntário para ser exprimido. A gente pode fazer depois uma aula só sobre jejum, porque não vai tratar na apostila, mas eu acho que é válido. Quando nasceu o jejum, Deus instituiu o jejum. E o jejum era para tristeza, mais uma vez. Tristeza, arrependimento, é a gente sendo espremido. E o que sai de dentro de nós é o estado que nós estamos. Então permita que as tentações e as provações se tornem um instrumento das mãos de Deus para te tratar. Amém? Amém. Vamos seguir. 2. Estou na página 3. Que hora que é o intervalo? Já pode ser agora? Então vamos intervalo. 15 minutinhos, tá bom? Bora.